Hoje eu escolhi um tema muito importante para a gente falar da oncologia: fibrose radioinduzida. O que é isso? É aquela fibrose tecidual causada pela queimadura da radioterapia. Essa é uma sequela que ela está presente em qualquer topografia tumoral onde tem a aplicação da radioterapia. Então, se eu fizer na área de cabeça e pescoço, eu posso ter fibrose. Se eu fizer na área da mama, eu posso ter fibrose. Se eu fizer pulmão, eu posso ter fibrose pulmonar? Posso. Se eu fizer no assoalho pélvico, eu posso ter fibrose do canal vaginal, da bexiga, do intestino? Pode. Então, hoje, dentro dessa série sobre as fibroses radioinduzidas, eu vou escolher a minha primeira temática, que vai ser mama, tá? Por quê? Porque a radioterapia ela faz parte mesmo do tratamento dos pacientes com câncer de mama, e aí a gente vai ter algumas complicações dessa radioterapia. Primeiro, a gente precisa entender melhor a evolução da radioterapia, né? Por exemplo, lá dentro do aperfeiçoamento de fisioterapia no câncer de mama, tem uma aula incrível que a gente traz junto com a radioterapeuta, né, a radio-oncologista que trabalha no Sírio-Libanês. Ela traz para a gente toda essa evolução, todo o entendimento da física, do cálculo, o que acontece na célula, como que a radiação interage com a célula saudável, com a célula doente e por que esses efeitos acontecem, né? Então a gente precisa entender a radioterapia. Então fica o convite para que você também pegue esse conteúdo lá dentro do curso do aperfeiçoamento de fisioterapia no câncer de mama. Mas, né, trazendo aqui, já jogando para o meu gancho aqui, uma vez que a radioterapia ela queima os tecidos, então por mais que eu tenha tido evolução nas máquinas de radioterapia, ainda tem uma grande queimadura de tecidos saudáveis, né? Então a gente não consegue poupar totalmente as células saudáveis. O que vai acontecer? O câncer de mama ele está dentro da mama, só que para chegar nessa mama eu tenho pele por cima. Eu tenho sistema linfático no interstício, eu tenho lá embaixo uma fáscia muscular, eu tenho um músculo, eu tenho um gradil costal e eu tenho um parênquima pulmonar. Então, a radioterapia, a radiação, ela não consegue fazer curva ou parar, simplesmente ela entra, ela atravessa todos os planos teciduais, trazendo efeitos deletérios. Então, por mais que eu faça, né, uma radioterapia que eu tente focar nas células da mama, outros tecidos adjacentes vão sofrer essa queimadura, e essa queimadura por radiação ionizante vai trazer desfechos que a gente não quer, mas porém que podem e vão acontecer na sua grande maioria das vezes. Então, uma das coisas é essa fibrose. Então, a fibrose ela é uma resposta tecidual em decorrência do trauma que foi a queimadura. Então, queimou, esse tecido vai sofrer um dano inflamatório intenso, esse tecido inflamatório vai da fase, né, a gente vai entrar nas fases de reparo tecidual, onde a gente vai entrar na fase de proliferação tecidual. Esse tecido vai começar a proliferar de forma desorganizada, e aí depois a gente vai entrar na fase de remodelação tecidual, onde esse tecido vai se remodelar de forma desorganizada. E aí, dependendo do jeito que acontecer esse remodelamento desse tecido, a gente vai ter a contração desse tecido, levando à fibrose radioinduzida. E a gente pode ter fibrose na fáscia, no músculo, no interstício, na pele. Então a gente pode ter alteração dessa estrutura de forma geral na mama. E aí, por exemplo, na axila eu tenho os gânglios, eu tenho nervos, então essas estruturas elas podem sofrer essa influência também. Qual é o principal ponto aqui que a gente tem que lembrar? A radioterapia ela é aplicada em doses diárias. A gente tem uma dose maior que é subdividida em doses menores, e você vai recebendo essas doses diariamente. Então, você pode ter um hipofracionamento, onde você vai receber, às vezes, 15 aplicações de radioterapia, ou um hiperfracionamento, onde você vai receber até 30, 35 doses de radioterapia. E qual é a coisa aqui? Cada dia que queima é um novo processo inflamatório que se inicia. Então, para a gente entender mais ou menos por que lá pela 17ª, 15ª sessão de radioterapia começa a ficar aquela vermelhidão, aquela queimadura maior de pele. Porque imagina, a gente queimou hoje,
né? Fase inflamatória dura uma média de 3 dias até 5 dias a fase inflamatória. Quando eu estou saindo da fase inflamatória e entrando na proliferação tecidual, o que acontece? Eu já estou queimando de novo. Então imagina que eu tenho durante 30 dias seguidos uma queimadura no mesmo local. Então imagina como é que é a sinalização para as nossas células. O que vai acontecer? Então você imagina aquela sinalização, aquele neutrófilo que vai ativar aquele macrófago, que vai ativar aquele fibroblasto. Como que esse fibroblasto vai se comportar diante dessa supersinalização inflamatória? Ele vai se comportar depositando muita matriz extracelular de colágeno, de grande quantidade, de forma totalmente desorganizada. E se não fizermos nada, ao longo de todo o processo de reparo tecidual, quando eu chegar lá na remodelação, 6 meses, 12 meses após o trauma inicial, eu vou ter um tecido todo fibrosado. E dependendo do que estiver no meio dessa fibrose, eu posso ter uma disfunção muito, muito, muito importante. Se tiver um nervo, se tiver um sistema linfático, se tiver uma face, um músculo, se tiver uma prótese, um expansor no meio desse tecido. Então, olha só, né? Vamos pensar aí, será que o fisioterapeuta teria a capacidade de intervir nesse processo? E a resposta é sim. A gente consegue hoje, através das nossas terapêuticas, seja de forma a usar equipamentos eletrotermofisioterapêuticos ou técnicas de cinesioterapia e terapia manual, a gente consegue intervir nesse processo inflamatório e nessa reorganização tecidual. De modo que lá na frente, quando esse tecido for se remodelar, ele se remodele de forma organizada, tendo menos fibrose. E lembre, gente, o processo de remodelação pós-radioterapia, ele pode acontecer até 2 anos do término da rádio. Então é muito comum, às vezes, colegas, né, fisioterapeutas, pacientes que durante a radioterapia faz fisioterapia e aí não orienta o paciente que ele deve manter os exercícios, que ele deve manter as avaliações periódicas com o fisioterapeuta, porque mesmo depois do término da rádio, esse tecido ele pode contraturar e fibrosar lá na frente. Então a gente tem que estar o tempo todo orientando e reavaliando os nossos pacientes. Então sim, hoje a gente já tem coisas muito interessantes, por exemplo, né? Fotobiomodulação é um recurso, é o uso do laser e do LED, e esse laser e LED hoje ele traz benefícios incríveis dentro da oncologia. Um deles é modular o processo inflamatório. Outro que já tem muita evidência na literatura é tratar e prevenir as radiodermites, que são as queimaduras de pele. Será que fazer fotobiomodulação não poderia ajudar, além de prevenir a radiodermite, prevenir as fibroses radioinduzidas? Com certeza, né? Será que essa prescrição adequada eu poderia fazer com o meu paciente, inclusive de forma domiciliar, como um recurso para tratar e prevenir? Sim, a gente também já tem evidências para isso, né? Então hoje, por exemplo, fotobiomodulação é um recurso que a gente utiliza demais no câncer de mama, né? Não é à toa também que a gente tem toda a formação dentro lá da nossa plataforma, tem um curso só específico de fotobiomodulação, laser e LED no tratamento do câncer de mama, porque hoje essa é uma ferramenta que inclusive nós podemos prescrever de forma domiciliar para o nosso paciente fazer para prevenir e tratar uma série de complicações. Mas eu não trabalho ainda com fotobiomodulação, o que eu poderia fazer? Cinesioterapia, terapia manual. Terapia manual remodela a matriz extracelular de colágeno. Cinesioterapia organiza processo de remodelação das fibras, orienta essas fibras. Então a gente tem hoje bastante coisa que nós fisioterapeutas podemos fazer para tanto prevenir quanto tratar essas alterações. Então a fibrose radioinduzida é algo que deve estar sempre no radar do fisioterapeuta. Tem que lembrar que durante a radioterapia, após a radioterapia, esses tecidos vão sofrer estresse e remodelação. Então, no câncer de mama, o que pode acontecer? Eu posso ter uma influência direta na amplitude de movimento. Se eu tiver muita fibrose radioinduzida, eu não consigo ganhar amplitude. Se eu tiver muita contratura e fibrose, eu posso ter síndrome dolorosa pós-mastectomia, eu posso ter dor, pontos gatilhos. Se eu tiver nervo no trajeto dessa radioterapia, eu posso ter neuropatia ou alterações nervosas. Então, imagine que eu posso ter também essas fibroses
encarcerando um nervo intercosto braquial, por exemplo, que faz a inervação sensitiva dessa mama. Eu posso ter uma paciente que reconstruiu a mama e essa fibrose radioinduzida, ela pode contraturar, né, essa cápsula mamária, ela pode contraturar e fazer com que eu tenha a fibrose, a contratura dessa cápsula mamária, trazendo desconforto e trazendo alteração estética. Eu posso ter muita fibrose da fáscia, impedido que eu tenho deslizamento dos planos musculares e faciais, então eu tenho muitas vezes dor, tenho síndrome miofascial, tenho alteração do movimento. Eu posso ter, às vezes, fibrose da parte pulmonar, trazendo alterações ventilatórias, por exemplo, nos pacientes. E eu posso ter alterações também estéticas, fibrose na pele, que pode fazer com que eu tenha torção, às vezes, ou retesamento da área do CAP, né, do complexo areolo papilar. Eu posso fazer com que essa fibrose radioinduzida também exerça um papel direto sobre a drenagem linfática, trazendo prejuízo linfático. Olha só quanta coisa importante que a gente tem que ver como elas se correlacionam, né. Então hoje a gente precisa entender muito de processos, né, de reparo tecidual, como que as nossas terapêuticas atuam nesses processos, preciso conhecer como a radioterapia atua e interfere nos tecidos e como eu, fisioterapeuta, avalio, como eu, fisioterapeuta, previno e trato essas alterações, né. Então as fibroses radioinduzidas vão muito bem com o recurso de eletrotermifoto, ondas de choque, eh, fotobiomodulação, terapia manual, terapia instrumental, cinesioterapia, práticas de técnicas de terapia de compressão também para remodelar esse tecido. Então, é bem vasto hoje o que a gente pode fazer para tratar as fibroses radioinduzidas. E aí, comenta aqui comigo, deixa aqui seu comentário lá embaixo, como é que você, atua com as fibroses radioinduzidas, tá bom? Então eu espero você aí para uma próxima aula e até a próxima. Tchau, tchau.